Deus de coisas novas todos os dias. E nós recebemos o Senhor, tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele tem para nós profetizamos. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvireis a sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvireis a sua boca, te abençoarei. Aleluia. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Diz assim: não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, hoje à noite a gente vai falar sobre cobiça. Você sabe o que é cobiça? Cobiça. Cobiça, irmãos, se você for no dicionário, vai estar escrito lá que cobiça é um desejo desordenado ou um desejo fora do normal, ou um desejo desmedido por poder, dinheiro, bens materiais, fama, coisas que são do próximo, como nós acabamos de ler aqui em Êxodo 20, 17, pode ser, né, a mulher do próximo, coisas que o próximo tenha, que naquela época, né, que era a época que as pessoas tinham escravos, tinham animais, então Deus está citando essas coisas aqui nesse mandamento. Então cobiça, irmãos, é um desejo desordenado de obter ou de querer coisas que geralmente são de outras pessoas. E como nós lemos aqui, a cobiça, irmãos, ela está incluída nos mandamentos de Deus. Cobiça é o 10º mandamento. Nós acabamos de ler aqui o 10º mandamento. São 10 mandamentos e não cobiçarás é o 10º mandamento. Irmãos, a cobiça é um pecado diferente dos outros por duas razões. E ele é diferente e ele é mais grave do que os demais pecados por duas razões. Primeiro, porque é um pecado secreto. É difícil, irmãos, uma pessoa confessar que é cobiçosa. Eu tenho vários anos, irmãos, de ministério atendendo pessoas no gabinete e já ouvi muitas confissões, mas eu não me lembro, pode ter até ocorrido, eu não me lembro de alguém ter dito para mim: pastor, o meu pecado é que eu sou cobiçoso ou sou ganancioso. Eu já ouvi dizendo: pastor, eu sou mentiroso, pastor, eu sou adúltero, pastor, eu sou viciado, pastor. Mas assim, a pessoa falar e dizer: pastor, eu sou cobiçoso, é difícil, porque é um pecado que ninguém gosta. Aqueles que têm esse pecado não gostam de revelar, não gosta. E outra coisa, ele é diferente dos outros, porque na realidade, irmãos, a cobiça é o pai, podemos assim dizer, é o pai de muitos pecados. A cobiça é o pai de muitos pecados, ou seja, é a origem de muitos pecados.
Por que muitas pessoas roubam? Roubam e matam. Roubam e matam por causa da cobiça, porque elas querem obter o que é de outras pessoas. Então elas roubam ou matam essas pessoas, ou fazem as duas coisas, para obter o que o outro tem. Nós vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia, de pecados de roubo e de homicídio por causa da cobiça. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre a cobiça, e vamos analisar o nosso coração nessa noite, ver se por acaso a gente é culpado desse pecado. Vamos ver isso então hoje? Vamos ver primeiro, irmãos, o seguinte, que a cobiça ou o cobiçoso, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Essa é uma característica do cobiçoso. Ele sempre quer mais. Por mais que ele tenha, ele sempre quer mais. Olha o que está escrito em Eclesiastes 6:7. Olha o que o sábio diz aí: todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Todos trabalham duro para comer, para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Em outras palavras, o que ele está dizendo aí? Que por mais que as pessoas tenham, elas nunca estão satisfeitas. Isso é o que, irmãos? Cobiça. Isso é cobiça. A cobiça é um pecado, irmãos, que nunca fica saciado. Sempre está querendo mais. Essa é uma característica do cobiçoso. Ele nunca vai estar satisfeito com o que tem. Por mais que ele tenha, ele sempre vai querer mais. Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, de um homem que era cobiçoso, o rei Acabe. Os irmãos sabem quem foi o rei Acabe, não sabem? Um rei lá em Israel, a esposa dele se chamava, era uma rainha Jezabel, e um dia o rei Acabe, ele viu a vinha do vizinho, ele viu a plantação de uva do vizinho. Esse vizinho se chamava, como era o nome do vizinho? Nabote. Muito bem. Irmãos, Acabe era um homem muito rico, tinha muitos terrenos e tinha também muitas vinhas, mas ele queria a vinha de Nabote, apesar de já ter muitas vinhas. Ele era rei, tinha muitas vinhas, muitas plantações, e ele tentou comprar a vinha de Nabote, mas Nabote disse: não, eu não posso vender minha vinha, porque a minha vinha é o quê? Herança. Acabe ficou muito chateado, foi para a cama, virou o rosto para a parede, ficou lá chorando, triste. Aí Jezabel perguntou: o que é que você tem, meu filho? Está doente? Eu disse: não, é porque Nabote não quer me dar a vinha. E aí os irmãos sabem o que é que aconteceu, sabem ou não sabem? O que é que aconteceu, irmãos? Primeiro levantaram uma calúnia contra Nabote. Nabote foi difamado de ter feito uma coisa que ele não fez. E depois foi o quê? Assassinado, morreu, foi assassinado. Olha, irmãos, tudo por causa do quê? De que pecado? Cobiça, irmãos. Cobiça. Acabe matou Nabote por causa da cobiça. Sim, ele foi responsável pela morte de Nabote. Embora ele não tenha matado Nabote com as próprias mãos, mas ele foi o responsável pela morte de Nabote. Na época, irmãos, do profeta Isaías, um dos pecados que o povo estava cometendo muitos pecados na época do profeta Isaías, mas um dos pecados que mais acometia o povo era justamente o pecado da cobiça. Vamos ler Isaías 5, 8 e 9. Olha o que diz o profeta: ai de vocês que compram casas
e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco, aí Deus está sendo até irônico agora, né? Daqui a pouco, não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isso: as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. O que é que estava acontecendo, irmãos, então, naquela época? Tinham pessoas lá em Israel que estavam acumulando casa e mais casa, terreno e mais terreno, e casa e mais casa, e estavam tomando toda a terra, e Deus está falando: olha, se continuar assim, não vai haver mais lugar para os outros morarem, que vocês estão tomando tudo. Aí Deus diz: olha, tudo isso que vocês estão fazendo, construindo, tudo isso aí eu vou destruir tudo vai ser destruído. E isso era, irmãos, olha, o pecado da cobiça. O pecado da cobiça, é como eu falei, o cobiçoso, ele nunca está satisfeito. Se tem uma casa, ele quer ter duas, se tem duas, quer ter três, se quer ter três, quer ter quatro, e por aí vai. É o cobiçoso. Então a cobiça nunca está satisfeita. Em segundo lugar, irmãos, a cobiça é causa de brigas. Muitas brigas são causadas por cobiça. Muitas brigas. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ler o que Tiago diz. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, é cobiça, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Ou seja, irmãos, a causa de brigas, desavenças, Tiago está dizendo que é a cobiça. Pessoas cobiçosas que estão dispostas até a brigar, a matar, para conseguirem o que elas desejam. Provérbios 28, 25, nós vamos ler também. Olha o que diz aí o texto. Vamos ler todos juntos? O cobiçoso. Olha, o que é que o cobiçoso provoca, irmãos? Levantar é provocar, viu, irmãos? O que é que o cobiçoso provoca? Briga. Porque ele sempre está querendo mais, e geralmente, como nós falamos no início, ele está querendo o que é dos outros. Fica de olho nas coisas dos outros. E ele diz assim: eu vou conseguir, ou por bem, ou por mal eu consigo. Então, o cobiçoso, ele levanta, briga, ele provoca contendas. A Bíblia também diz, irmãos, relata, que certa feita Jesus fez uma advertência aos discípulos com relação a essa questão da cobiça. Jesus alertou os discípulos com relação a isso. Vamos ver essa advertência? Não vai aparecer aí na tela, viu, irmãos? Então, você vai abrir a sua Bíblia em Lucas 12. Alguns textos não vão aparecer aí na tela, mas é de propósito, é para que os irmãos abram as suas Bíblias. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 15. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao versículo 15. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou. Ele recomendou, irmãos, aos discípulos e quem estava ali ouvindo, acompanhando aquele caso: tenham cuidado
E não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Irmãos, avareza é sinônimo de cobiça, viu? Cobiça e avareza são a mesma coisa. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus está alertando os discípulos aqui e as pessoas para que eles não fossem dominados pela cobiça. Porque ali tinham dois irmãos brigando por causa de uma herança. E um deles queria que Jesus intervisse e defendesse o lado dele. Jesus disse: não vou me meter na causa de vocês não. Porque Jesus percebeu, irmãos, que ali tinha o quê? Cobiça. Aí Jesus evitou se meter na história. Disse: não vou me meter não. E aí Jesus fala para os seus discípulos: olha, cuidado com qualquer tipo de cobiça. Irmãos, porque tem vários tipos de cobiça, viu? Tem cobiça por dinheiro, cobiça por fama, por status, cobiça por bens materiais, cobiça por comida. Tem ou não tem? Quando a cobiça é por comida, a gente chama de quê? Glutonaria, não é verdade? Tinha um irmão, irmãos, que quando ele ia na casa dos outros, assim, fazer uma visita e tal, ia almoçar também. Aí quando chegava depois do almoço, na hora da sobremesa, a dona da casa perguntava: olha, tem doce de banana e de goiaba, qual dos dois você quer? Ele dizia assim: eu quero os dois. Olha. E quando ele ia para o interior, irmãos, visitar os irmãos no interior, né? Os irmãos sabem que o irmão no interior tem pé de laranja, tem um bocado de coisa, né? Ele pegava uma corda e um balde e já botava dentro do carro. Porque quando o dono da casa dizia: eu queria te dar, eu queria que você levasse muitas laranjas para sua casa, mas é porque eu estou sem balde e corda para colher. Aí ele dizia assim: não tem problema não, que eu trouxe o balde e trouxe a corda. Ele já ia preparado, irmãos. Olha, dá uma cobiça, né? Tem cobiça por comida. Porque tem vários tipos de cobiça, irmãos. Como nós vamos ver aqui hoje, tem vários tipos. Jesus disse, vários tipos de cobiça. E os irmãos sabiam, irmãos, que a cobiça é uma forma de idolatria? Que o cobiçoso ele é idólatra? É pecado de idolatria, a cobiça? Vamos ler isso, né? Está em Efésios 5:5. Esse texto, eu creio que está aí na tela, vai aparecer. Efésios 5:5. Porquanto podeis estar bem certo disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra. Ganância, mesma coisa de cobiça. Ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Quem é cobiçoso não vai entrar no céu. Porque se entrar no céu, irmãos, o que é que ele vai ficar fazendo lá no céu? Vai ficar cobiçando tudo dos outros lá no céu? Vai cobiçar o que é dos anjos? Vai cobiçar o que é de Pedro, de João? Não, aqui não. Cobiçoso não pode entrar no céu. Porque aí ele vai cobiçar as coisas que estão lá. Então, e qual é a idolatria do cobiçoso? O que é que o cobiçoso idolatra? Ele idolatra as coisas que ele quer, os bens materiais, posição, prestígio. Ele idolatra isso. Então, isso para ele é mais do que Deus. O que ele quer está acima de Deus. Então, por isso ele se torna um idólatra. Colossenses 3:5. Vamos ver também. Colossenses 3:5. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Então, dois textos da Bíblia que falam que ganância ou cobiça é idolatria. O cobiçoso, irmãos, idolatra ele mesmo, porque ele só pensa nele. Geralmente o cobiçoso, ele não pensa em ninguém não, ele está pouco ligando para as outras pessoas, ele só pensa nele. Ele é egoísta, e isso é idolatria. A cobiça, irmãos, ela traz muito sofrimento, sabia disso? Que a cobiça traz sofrimento?
Vamos ver 1 Timóteo 6, 7 e 10, de 7 a 10. Olha o que é que Paulo diz aí. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Amém? Você está consciente disso? Você não veio sem nada, e sem nada você vai, não é verdade? Está aqui, não vai? Veio sem nada e vai sem nada. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir, o que não é o caso do cobiçoso. Cobiçoso não se contenta só com o que tem para comer, com o que come, ele não vai se contentar só com isso. No entanto, os que ambicionam, os que ambicionam ficar ricos, aí está falando da cobiça por dinheiro, né? Da cobiça por riqueza. Os que ambicionam ficar ricos caem em quê? Tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Só até aí, só até essa parte. Então, irmãos, o que é que o texto está dizendo aqui? É pecado, irmãos, ser rico? Não. O pecado é ambicionar ficar rico. É você cobiçar ficar rico. Aí é que está o perigo. Ser rico não é pecado, mas a ambição de querer ficar rico, aí é uma armadilha muito perigosa, muito perigosa. E Paulo está dizendo aqui que muitas pessoas se atolaram nessa ruína, nessa desgraça, né, que ele diz aqui, na completa desgraça. O amor ao dinheiro, ou seja, a cobiça pelo dinheiro. O dinheiro, tem alguma coisa errada com o dinheiro? Não, o dinheiro é neutro, pode ser bom, pode ser ruim. Mas a cobiça pelo dinheiro, ou seja, o amor ao dinheiro é o quê? A raiz, a origem de todos os males. Por causa dessa cobiça, olha o perigo, irmãos, por causa dessa cobiça, e nós estamos estudando sobre cobiça, por causa dessa, alguns se desviaram e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Está vendo? Que a cobiça é terrível, irmãos, leva à destruição, pessoas que se desviam da fé por causa da cobiça. Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, o sobrinho de Abraão, Ló. Ele teve parte da família dele destruída porque Ló era um homem cobiçoso e ganancioso. Quando é que a gente percebe que Ló era um homem ganancioso? Como é que a gente percebe isso? Quando houve aquele momento em que Abraão disse para Ló: ó Ló, a terra não produz o suficiente para mim e para você. A terra não produz o suficiente para o meu gado e o teu gado. A terra não tem água suficiente para nós dois. Então faça o seguinte: escolha o lado para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Abraão deu a chance de Ló escolher a terra para onde ele queria ir. E o que é que Ló fez? Como ele era cobiçoso, ele escolheu as planícies do Jordão, ou as campinas do Jordão, que era a melhor terra que existia ali na região. Se ele não fosse cobiçoso, como é que ele agiria? Não, tio, peraí. Não, meu tio, não. O senhor é mais velho. O senhor tem o direito de escolher primeiro a terra? Não, meu tio. Escolha a terra que o senhor quer, e eu fico com a terra que a outra. É ou não é verdade? Não seria assim? Agora você, no lugar de Ló, faria isso? Não, meu tio, escolha primeiro. A gente faria isso? Ou a gente agiria da mesma forma de Ló?
Aí, irmãos, Ló escolheu a melhor terra, só que essa melhor terra ficava perto de onde? De Sodoma e Gomorra. E aí os irmãos sabem o que foi que aconteceu, né? Ele foi se mudando, até que foi morar nessas duas cidades. E por causa disso, irmãos, ele quase morreu, ele e toda a família. E acabou morrendo ainda a esposa, não foi? A esposa morreu. Porque esse homem, Ló, era um homem o quê? Ganancioso. Ló era um homem ganancioso. Irmãos, a cobiça. Pastor, por que as pessoas são cobiçosas? Porque eles falta, sabe o que, irmãos? Uma coisa: contentamento. Diga, contentamento. Novamente, contentamento. O cobiçoso não é uma pessoa contente com o que tem. Vamos ver isso? Que a questão falta de contentamento. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida desprovida. O que é desprovida? Que não tenha isso na sua vida. Que a sua vida seja desprovida de o quê? Avareza, cobiça. Alegrai-vos, olha aí, contentamento. Alegrai-vos com tudo o que possuis. Amém, irmãos? Você é alegre com o que você possui? Se você não é alegre, tenha cuidado que você pode... o descontentamento seu vai levar você a cobiçar as coisas. Por motivo algum, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Nunca jamais vou te desamparar. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com o que possuis. Então, o que é que falta no cobiçoso? O contentamento. O contentamento. Irmãos, a cobiça, a Bíblia diz, é um pecado muito ligado, sabe o quê? Aos olhos. A cobiça é um pecado muito ligado aos olhos. Quer ver? Acã. Você lembra de Acã? Qual foi o pecado de Acã? Cobiça, ganância. E quando Josué perguntou a ele: meu filho, por que você fez isso? Por que você ficou com coisas que Deus tinha dito que não era para a gente ficar? Qual foi a resposta de Acã? Ele disse o quê? Eu vi o que é que ele viu? Uma capa da Babilônia, uma capa babilônica, e vi e vi uma barra de ouro e prata e coisa. Ele disse o quê? Que viu. Melhor que Acã fosse cego, né? Não é que um cego não possa ser cobiçoso, viu, irmão? Mas quando vê, aí fica mais forte a tentação. Acã foi assim. Está lá em Josué 7:11. Depois você pode ler em casa. E o que dizer de Eva? Por que Eva pegou daquela fruta? Por quê? O que é que diz lá o texto? O que é que está escrito lá em Gênesis 3:4? Que a árvore era agradável aos olhos de Eva. A árvore era o quê? Agradável. Então, ela olhou a fruta, a árvore, a fruta, e ela cobiçou aquela fruta. Foi cobiça, irmãos. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos olhos, né? Se você começa a olhar uma coisa e começa a cobiçar, tira os olhos logo disso aí. Não olhe mais não, viu? Tira os olhos, né? Tira os olhos. Tira os olhos, porque os olhos, irmãos, é fonte da cobiça. Então, a gente tem que ter cuidado com os olhos, porque foi com os olhos que Acã, Eva, Ló, o próprio Ló, diz o texto lá, que Ló olhou atentamente as campinas do Jordão, e ficou olhando, e aí começou a cobiçar aquela terra, e aí disse para o tio: não, eu quero essa terra aqui. Então, foi a cobiça, irmãos.
Como nós falamos no início, a cobiça é a origem de muitos pecados. A cobiça é a origem de muitos pecados. Vamos ver Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Olha, irmãos, a cobiça atrai a gente e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Os irmãos estão vendo como é que a coisa funciona? Quando você for tentado, não diga, eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Está aqui escrito, irmãos, própria cobiça, que nos atrai e seduz. Então temos que ter muito cuidado, muito cuidado. É por causa da cobiça, irmão, Jesus disse, que algumas pessoas deixam de segui-lo. Ouvem o evangelho, mas como são cobiçosas, elas não querem seguir Jesus não. Jesus falou isso. Ele falou isso, irmãos, naquela parábola do semeador. Você lembra da parábola? O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na beira da estrada, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu onde não tinha terra profunda, e outra caiu em boa terra. Olha o que está escrito lá em Mateus 13, 22. Olha o que Jesus diz, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a fascinação das riquezas, irmão, é a cobiça pelas riquezas. O evangelho não penetra no coração dessa pessoa, porque ela é cobiçosa. Então, ela pode vir até para o evangelho, daqui a pouco eu vou falar isso, viu, irmãos? Tem gente vindo para a igreja, entrando em igreja, por causa da cobiça, querendo, através de Deus, obter bens materiais. Está cheio de cobiçoso. É a cobiça chamada santa. A gente vai falar sobre a cobiça santa, viu? Não, pastor, minha cobiça é santa. Ah, tá certo. Cuidado. Então, a cobiça impede muitas pessoas de seguirem a Jesus. Irmãos, olha como a cobiça é uma coisa séria. A cobiça foi o pecado de Lúcifer. Lúcifer se transformou em Satanás por causa de cobiça. Sabia disso? O que é que Lúcifer cobiçou? Lúcifer, irmãos, era um anjo cheio de luz, um anjo que segundo alguns teólogos, ele dirigia o louvor no céu. Ele que era o dirigente de louvor do céu. É ele que dirigia a adoração a Deus. Mas o que aconteceu? Ele cobiçou algo. O que foi que ele cobiçou? Ele cobiçou uma posição. Que posição foi essa? A posição de Deus. Ele queria ser igual a Deus. É a mesma posição de Deus. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Está lá, abra sua Bíblia em Isaías 14. Esse texto não está aí na tela. Não vai aparecer. Isaías 14. Isaías 14, a partir do versículo 12. Olha o profeta dizendo aqui. Isso, irmãos, está sendo dirigido, é uma declaração do que aconteceu na queda de Lúcifer. Porque essas palavras que ele diz aqui, elas não podem estar falando de qualquer homem na terra. Porque diz assim, ó, vejam como você caiu da onde? Do céu. Ó estrela da manhã, filho da alva. Olha, irmãos, olha quem era Satanás antes, viu? Ele era a estrela da manhã,
o filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Aí Deus disse: aqui não, rapaz, aqui não. Aí começou tudo, irmão, foi aí. Ele cobiçou o lugar de Deus. Cobiçou o lugar de Deus. Deus disse: não, aqui não. Então, o pecado de Lúcifer, do anjo, foi o quê? Cobiça, ganância. Ele queria poder, ele não queria dinheiro, ele não queria bens materiais, ele queria a posição de Deus. Então tem gente cobiçosa por posição. Elas matam e roubam para ocupar posição, cargos, funções. Elas lutam, né? Fazem jogo sujo, puxa tapete do outro, né? Mente, calunia, para tomar a posição de outras pessoas. Olha que coisa, irmãos, triste. Isso aconteceu com os discípulos, irmãos. No meio dos discípulos, cobiça por cargo e posição. Jesus teve que chamar a atenção deles de novo. Vamos abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia em Marcos 10. Esse texto não vai aparecer aí na tela. Marcos 10, 35. Marcos 10, 35. Marcos 10, capítulo 35, nós vamos ver até o versículo 37, depois do 41 ao 45. Marcos 10, 35. Então se aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: aproximavam-se de quem? De Jesus. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: o que é que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Agora vamos pular para o 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, o que é que Tiago e João queriam? O que é que eles pediam para Jesus? Jesus, assim, meu irmão, que um se sente à sua direita e outro à sua esquerda, quando o Senhor o quê? Quando o Senhor se assentar na sua glória. Irmãos, aqui eles estão falando da sua glória, não é no céu não, porque eles estavam pensando o seguinte: vai chegar o dia que Jesus vai tomar lá o trono do imperador romano, e vai expulsar, e vai sentar naquele trono lá onde fica os governadores romanos. E aí, quando ele estiver sentado lá no lugar do imperador romano, aí Jesus, eu quero você me bota na sua direita e meu irmão na sua esquerda. Pronto, acabou-se, resolvido o problema. Irmãos, quando os outros ouviram isso, os outros 10 ficaram o quê? Indignados. E até o quê? Uma briga. Aí Jesus chegou logo, apartou: calma, olha, não é assim. No mundo é assim, mas entre vocês não pode ser assim. Quem quiser ser servido vai ter que servir. O maior vai ter que, quem acha que quer ser maior vai ter que servir os outros. Amém, irmãos? Mas eles estavam cobiçando o quê? Cobiçando posição. Cobiçando, irmãos, posição. Isso é perigoso. Vamos ver exemplos de pessoas. Tem, pastor, pessoas na Bíblia não cobiçosas? Tem exemplo? Já citamos Abraão, né? Abraão não era cobiçoso, porque se ele fosse, ele ia dizer para o sobrinho: não, quem vai escolher primeiro sou eu, tá? Depois que escolhe. Ele deixou para o irmão escolher. Irmãos, isso é uma ótima maneira de evitar briga, viu? Pastor, como é que olha, deixa a pessoa escolher primeiro. Amém? Deixa a pessoa escolher. Não, escolha. Agora, quando os dois querem, fica brigando
aí vai ter, né? Não resolve, irmão. Abraão foi muito sábio, irmão. Não, escolha primeiro. E ele confiou em quem, irmãos? Em Deus, amém? Confie em Deus, Deus vai te honrar, amém? Deus vai te honrar, né? Ele deixou, né? Quer ver outro, irmãos, que não era cobiçoso? O apóstolo Paulo. Abra em Atos 20, esse texto não vai estar aí na tela. Atos 20. Olha o que é que ele fala para os líderes da igreja de Éfeso, quando está se despedindo deles. Atos 20, 33. Atos 20, 33. Olha o que é que Paulo fala. Paulo está reunido, né, com esses irmãos amados, presbíteros de Éfeso. Ele estava indo embora, e nunca mais Paulo ia ver aqueles irmãos. Nunca mais. Era o último encontro deles. Olha o que é que Paulo fala. Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, e nem roupas. Amém? De ninguém. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabia, irmão, que tinha gente lá, outros líderes, que estavam cobiçando tudo isso lá da igreja de Éfeso. Mas ele disse: de ninguém, eu não cobicei, nem prata, nem ouro, nem roupa. Glória a Deus, amém, irmãos? Quer ver uma outra pessoa que era cobiçosa, mas quando se converteu deixou de ser cobiçosa? Zaqueu, não foi? Zaqueu era cobiçoso, avarento, ladrão, roubava de todo mundo, cobiçoso. Mas, irmãos, quando ele se converteu, o que é que ele fez? Deu logo metade dos bens aos pobres e devolveu muito mais do que tinha roubado para as pessoas, amém? Olha, ele, né, deixou, irmãos, olha, não. Agora, pessoas cobiçosas que eu ainda não citei na Bíblia, vamos citar. Judas era cobiçoso? Era, traiu Jesus por dinheiro. Ananias e Safira morreram por causa da cobiça. Morreram por causa da cobiça. Os filhos do sacerdote ali, hein? Eles metiam o garfão na panela das ofertas e pegavam, irmãos, toda a comida que tinha lá, que o povo levava para sacrificar, e a parte que era do povo ficava com eles. Isso é o quê? Cobiça. Porque eles tinham a parte dele, mas eles não se contentavam com a parte que ficava da carne, ficava para eles. Eles pegavam a carne dos outros para ficar. Os construtores da torre de Babel, eles eram o quê? Egoístas. Por que eles construíram a torre, irmãos? Qual era a finalidade daquela torre de Babel? Vamos construir uma torre para o quê? Para que o nosso nome não seja apagado na terra e a gente chegue até o céu. Ó, eles ficavam cobiçando posição também. Queriam, ó, estar lá adorando lá os astros. Cobiça. Quer ver outro cobiçoso? Geazi, servo de Eliseu. Você lembra do caso de Naamã? Que Naamã ofereceu o presente para o profeta. Tome, profeta, tome, aqui, ó, você me curou, tome aqui os presentes. Era roupa, irmãos, era ouro, era prata. O que é que Eliseu disse? Fique com tudo que você quer, eu não quero nada seu. Pode ficar com tudo. E aí, irmãos, Naamã foi pelo caminho. Mas enquanto Naamã saía, Geazi ficava olhando. E dizia o quê? Que desperdício. Que desperdício. Irmão, Geazi saiu correndo atrás de Naamã. Saiu correndo, inventou uma mentira. Olha, chegou lá uns profetas de viagem e Eliseu mandou buscar algumas coisinhas aí que o senhor tem para levar para o pessoal que chegou de viagem. E aí, ó, pegou tudo. Mas aí, o que é que ele, antes de voltar para Eliseu, o que é que ele fez? Pegou tudo que Naamã deu para ele e escondeu. Aí quando ele chegou em casa, Eliseu disse: onde é que você foi, Naamã? Naamã disse o quê? Geazi disse o quê? Disse o quê? Não, estava passeando. Aí o que Eliseu disse? O meu espírito foi com o seu. Olha, por causa da sua ganância, você vai ficar. A doença de Naamã vai passar para você. E ele ficou o quê? Leproso, irmãos. Olha que história terrível. História triste essa, né? História triste, irmãos. História triste. Irmãos, a cobiça nos faz desvalorizar o que nós temos. 1 Coríntios 10:6.
Esse vai aparecer aí na tela. Ora, estas coisas se tornavam exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, Paulo está falando aí dos israelitas no deserto. Eles cobiçaram coisas más. O que é que eles cobiçaram? Eles cobiçaram carne, eles reclamaram do pão, do maná, cobiçaram carne, cobiçaram, né, as cebolas do Egito, cobiçaram. Então eles começaram a reclamar, a desvalorizar o que tinha. Isso não presta, isso é ruim, eu quero mais. Então o cobiçoso, ele desvaloriza o que Deus dá a ele, e ele quer possuir mais. Como nós vimos, a pessoa cobiçosa nunca fica satisfeita. Olha o que está escrito em 2 Pedro. Vamos ver também em 2 Pedro. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis, e têm um coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram do caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da... Irmão, você sabe de quem Pedro está falando aqui? Que ele chama de, olha, ele chama de olhos cheios de adultério, não param de pecar. Essas pessoas iludem os estáveis, têm um coração exercitado na ganância, são malditos. Quem são essas pessoas? Eram líderes do povo, alguns líderes falsos daquela época, que estavam ensinando ao povo a ganância, porque eles eram gananciosos, estavam ensinando também o povo a ser ganancioso. Irmão, Jesus foi tentado por Satanás com a ganância. Você lembra Jesus no deserto? O que é que Satanás disse para Jesus? Mostrou para ele todos os reinos do mundo e disse o quê? Eu vou te dar tudo isso se você me adorar. Olha que coisa. Jesus foi tentado na ganância, irmãos. Mas Jesus não era ganancioso. Amém? Jesus não era ganancioso. Mas o diabo tentou Jesus nessa área. Olha, eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Irmãos, a pessoa cobiçosa, ela nunca é feliz. Se ela for rica, vai querer ficar mais rica ainda. Cobiça. Não é que o pobre não seja cobiçoso não, viu, irmão? Pobre também tem pobre cobiçoso, né? Irmãos, a cobiça desvia as pessoas dos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito muito bonito na vida de Balaão, não tinha? Profeta Balaão. Ô, irmãos, profeta de Deus, né? Um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era profeta de Deus, irmão. Não era profeta fingido, não era profeta de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Ele se tornou cobiçoso. Por quê? Um rei inimigo de Israel ofereceu a ele o quê? Dinheiro para ele fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Israel, irmão, por dinheiro. Ele tentou, né, que ele não conseguiu. Ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas não. E qual foi o fim de Balaão, irmãos? Qual foi o fim de Balaão? Primeiro ele foi repreendido por uma jumenta. Olha que vergonha, irmãos. Uma jumenta repreender, né? Imagine um dia uma jumenta repreender você. Um cavalo repreender você, um galo repreender você. Ô, rapaz, se conserte, rapaz. E a jumenta, rapaz, você não está vendo um anjo aí na frente não com a espada? Você é doido que eu vou entrar na frente do anjo? Porque Balaão batia na jumenta. Vai, jumenta, vai, jumenta. A jumenta, rapaz, eu sempre te obedeci. Eu sempre te obedeci. Mas tem um anjo aí com a espada desembainhada aí, para meter a espada na gente. Eu não saio daqui não, irmãos, né? Cobiça. Aí o que aconteceu? Ele estava numa guerra e morreu na guerra. Olha que coisa. Podia ter uma história muito bonita, né? Eu acho que ele nem no céu estava, irmãos. A gente não pode garantir, mas não sei se Balaão foi para o céu não, né? Parece que não, eu acho que não. Então a ganância, irmãos, é terrível. Tem crente que não dá o dízimo por causa da ganância, da cobiça. É claro que ele não diz que é por causa da ganância nem da cobiça. Ele bota um cara de desculpa. Não, que não sei o que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Mas é cobiça, irmão. Ah, porque não está no Novo Testamento, só está no Antigo. Mas no fundo, é cobiça. Ele não dá porque é cobiçoso. É ganancioso. Mão fechada, né? Não dá por isso, né? Não dá.
Qual é o oposto da cobiça, irmãos? Qual é o antônimo da cobiça? Tem sinônimo e antônimo, não é isso? Qual é o antônimo da cobiça? Quem sabe? Desapego, despreendimento, amém? Você é uma pessoa desapegada? Desprendida? Amém? Irmãos, agora olha só, vou falar mais duas coisas aqui. Não é errado você desejar melhorar de vida, viu? Por exemplo, você tem um carro, né? Seu carro, você viu que o seu carro não está mais. Pastor, é errado é cobiça eu desejar um carro melhor? É? Não, irmãos, claro que não. Um carro melhorzinho. Uma casa, né? Está com a casa, coitada da casa, né? Goteira, coisa, né? É errado você desejar uma casa melhor? Não, irmãos. Agora a gente tem que ter cuidado que tem um limite. A questão é que às vezes a gente não diferencia, né? Um desejo lícito pode virar uma cobiça. É que está o problema, não é verdade? Comer é errado? Não, comer não é. Agora comer tudo que vê na frente. Comer toda hora, aqueles pratão. Irmão, aí é o que, irmão? Cobiça. Aí, né? A não ser que a pessoa esteja doente, alguma coisa assim, né? Se recuperando das drogas, porque quem ex-drogado come muito, não é verdade? Mas se você não é ex-drogado, se você, né, não está doente, irmão, peraí. Ó, comer é correto. Comer tudo que vê é cobiça. Irmãos, ter um carro, 2 carros, tudo bem, né? Mas, irmão, 5 carros, para que 5 carros? Irmão, tem gente que, né? Tem gente. Teve uma presidenta aí de um país, a esposa de foi uma presidenta mesmo, quando for abrir o armário dela, irmãos, não tinham mais de 1000 pares de sapato. Nem que a mulher fosse uma centopeia, que não é centopeia, que tem muito pé? Nem uma centopeia para vestir. Eu acho que ela passou, né, sapato que ela nunca vestiu na vida, nunca calçou na vida, né? Nunca calçou. Irmãos, a pessoa tem 5, 6, não usa. Não é verdade? Isso aí já é o quê? Cobiça. Aí já passou da medida, irmão. Aí já não é mais um desejo normal e natural. Aí já é cobiça. Então, ó, saiba diferenciar, viu? A cobiça de um desejo correto e normal. Mas a cobiça extrapola, vai além, irmãos. Vai além. E nós temos que ter cuidado, irmãos, com a cobiça santa. Muitos pregadores, muitas igrejas estão ensinando ou estão estimulando a cobiça das pessoas através de mensagens que ensinam que elas precisam ser ricas, que elas precisam, né, ter um iate, precisa ter jatinho, precisa ter casa na praia, fazenda. Irmãos, isso aí é uma cobiça, isso é cobiça disfarçada com espiritualidade. Não está errado isso. Mas muita gente hoje está indo para as igrejas porque são cobiçosas, porque querem obter bens materiais. E a Bíblia é usada, irmãos, como pretexto, né? Aí citam, mas Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico. Só que essas pessoas, irmãos, elas nunca foram cobiçosas. Deus deu a riqueza para elas, amém? Mas você não vê Abraão, nem Isaac, nem Jacó com cobiça, pelo contrário, eles eram bem desprendidos. Eles não ficavam nessa correria não, em busca de dinheiro, essa busca, não. A riqueza veio até eles, eles não eram cobiçosos. E é interessante, irmão, que essas pessoas, esses pregadores, eles não só citam os patriarcas, mas não citam os 12 apóstolos, né? Não citam o Novo Testamento, porque aí já é diferente, né? As bênçãos não eram tão materiais como no Antigo. No Novo Testamento já era diferente, as bênçãos eram mais espirituais. E aí você encontra lá, né, Pedro indo para o templo na hora 9, e lá tem um mendigo na porta, e o mendigo olha para eles e diz assim, um aleijado, né? Olhando, ele estava olhando porque estava querendo o quê? Dinheiro. O que é que Pedro diz?
Tem nada. Não tenho nem ouro, nem prata. Irmão, não tem ouro. Tinha uma moeda para dar para o aleijado, coitado. Irmão Pedro não tinha uma moeda para dar para... Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Então, irmãos, se a gente for ver, né, Paulo, os apóstolos, eles não tinham posses como Abraão, Isaac e Jacó. Não tinham, não eram ricos, né? Tinham que comer e tinham que vestir. Isso eles tinham. E com isso eles estavam o quê? Contentes. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com essa ambição ou essa cobiça, né, que é dita santa, porque isso aí é apenas um disfarce para o pecado da cobiça da carne. É só um disfarce de santidade. Então, se o Senhor quiser nos abençoar com riqueza, Ele vai nos abençoar. É claro que a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, né? Tem que buscar. Agora tem que ter cuidado, irmãos, porque tem crente que nesse negócio de trabalhar, não vem domingo para a igreja porque está trabalhando. Eu não estou dizendo, irmãos, eu não estou falando de pessoas que são empregadas. O empregado tem que trabalhar. O patrão abriu a loja no domingo, tem que trabalhar. Não vou trabalhar não, então vai embora. Então, ore a Deus para arrumar um emprego de segunda a sexta. Amém? Eu estou falando gente que é patrão, que pode, né, fechar a loja e não fecha. Né? Eu já aconselhei aqui um irmão, meu irmão, fecha a loja. Irmãos, Deus, o próprio Deus, Ele trabalhou em 6 dias e o quê? Descansou em 1, né? E Deus precisa descansar coisa nenhuma, irmão? Pergunta para quem está aí, Deus precisa descansar? E por que está lá diz que Ele descansou no 7º dia? Irmãos, havia o quê? Para dar o quê? O exemplo, amém? Irmão, já ouvi falar de crente que empresta dinheiro a juros maior do que banco e que... Eu já ouvi. Eu até sei quem é a pessoa, não é daqui não. Irmão, não é a Jota Santo, tem a Jota Santo? Irmão, isso é usura, cobiça, ficar... meu irmão, está precisando de um dinheirinho aí, irmão, empresta, o que é isso? É agiota, né? Não, meus juros é menor. Ó, irmãozinho, em Israel era proibido o israelita emprestar dinheiro para o outro cobrando juros, viu? Claro que tem a correção, né? A correção tudo bem, mas juros do irmão, não é verdade? Isso é o que, irmãos? Cobiça, não é verdade? Cobiça. Então vamos orar, irmãos. Eu não vou orar e pedir para os cobiçosos virem aqui na... Fique tranquilo que eu não vou fazer esse apelo. Mas vamos ficar em pé. Não vou fazer esse apelo, misericórdia. Imagine, agora os cobiçosos vêm aqui na frente. Eu sei que quem ia ficar aí não ia nem fechar o olho para a oração. Ia ficar, deixa eu ver quem é. Não vou chamar não. Mas você sabe, né, se você é ou não é. Viu? Como nós vimos, cobiça é pecado, a idolatria não entra no céu, cobiçoso. É a raiz, né, de outros pecados. Então é uma coisa muito séria. Muito séria. Tome cuidado com a cobiça. Seja ela em que níveis for. Existem várias formas de cobiça, né? Cobiça por... Às vezes não é por dinheiro, não, pastor, não tenho dinheiro. Mas às vezes é cobiça por posição, fama, reconhecimento. Isso é pecado também, não é verdade? Cobiça por alimento é pecado, é errado. Ou por qualquer outra coisa, eu não sei o que é. Mas pastor, eu tenho cobiça por isso aqui. Então é pecado, não sei o que é, mas é pecado, não é verdade? Então tem que pedir perdão a Deus. Deus vai te dar o que você precisa, amém? A Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades, amém? O cobiçoso nunca está feliz. Será que não é por isso que você nunca é feliz? Será que não é por isso? Né? Tem um celular bom na mão, irmão, mas aí só porque você viu, saiu na televisão agora um celular aí mais potente. Irmão, e aí troca de celular de 3 em 3 meses, isso é o quê? Seu celular está bom, o seu é bom, glória a Deus, né? Amém? Eu já estou com o meu há 4 anos, e vai. Enquanto ele estiver dando lá, eu vou continuar com ele. 4 anos já, meu celularzinho. Irmão, aqui, me satisfaz, né? Atende o que eu quero, não é verdade, irmão? Atende o que eu quero, me satisfaz, né?
Para quê, irmão? Ficar todo 6 em 6 meses. Não se cobiça, porque vê na televisão. E o pessoal da televisão, do marketing, sabe explorar a cobiça do... como eles sabem, irmão. Eles sabem, né? Então tem uma comercial aí agora. Você compra uma televisão, não sei onde é. Você compra uma televisão e leva outra por R$1. Eita! Então, não sei se é Casas Bahia ou... Essa é boa, né? Tem que se segurar para não... Você compra uma televisão, irmão, leva a segunda por R$1. Ou então você leva uma televisão e troca por uma nova. Não, isso aí não é cobiça não. Não, para levar a minha velha, troca para não. Não, aí... Então tem que ter cuidado, irmãos. Entre o desejo e a cobiça, viu? Que é uma coisa muito tênue. E daqui a pouco não é mais nem desejo, é cobiça, né? E aí você toma um empréstimo para comprar aquele bem que você não tem condições de comprar, né? Divide em 20 vezes no cartão, né? Consegue um cartão aí com crédito 5 mil, não sei como é que deram 5 mil para você ou 10 mil, e você ganha 3 salários mínimos. Espera aí, cuidado, né? Mas é a cobiça vai, passa o cartão, mas vamos orar para que esse pecado saia do nosso coração, amém? Feche os seus olhos. Olha, Deus, eu não quero um coração cobiçoso. Ore a Deus. Talvez você esteja cobiçando, né? Porque geralmente é cobiçar coisa dos outros, é pior ainda, viu? Então, Deus, misericórdia. Não quero cobiçar nada de ninguém. Eu estou satisfeito com o que o Senhor tem me dado. Não quero cobiçar nada de ninguém, nada de ninguém. Eu estou alegre com o que tenho. E se eu precisar de mais, o Senhor vai me dar. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe que eu estou precisando talvez de um móvel novo, né? De uma TV nova, a minha, né? Já está bem velhinha. Deus, né? Deus sabe, entendeu? Deus sabe de tudo. E vai te dar. Não precisa cobiçar, né? Deus sabe de todas as coisas. Pai querido, Pai de amor, tem misericórdia de nós. Que nós não queremos, Deus, ter um coração como o de Balaão, como o de Judas. Deus, não queremos ter cobiça no nosso coração. Nos livra, Pai, de todo tipo de cobiça e avareza, Pai. Nos livra, Pai. Nos livra desse tipo de pecado terrível que nos leva a murmurar, a reclamar do Senhor, a nunca estar contente, a ser uma pessoa sempre infeliz, Pai. Nos livra disso. Que estejamos contentes, Pai, com o que o Senhor já tem nos dado. E se houver alguma necessidade, Pai, eu sei, tenho certeza que o Senhor vai dar e vai suprir essa necessidade que eu não sei qual é. Mas nos livra de toda a cobiça. Nos livra de toda a cobiça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos.